Medrosa, eu sou Andréa Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E antes da gente começar, a gente já vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, Mentes e Medos, no nosso Face, no nosso Insta. E se você quiser apoiar o nosso projeto, pode apoiar através do nosso Pix pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. E se você tiver um relato para mandar, pode mandar para o nosso e-mail também, que vai ser um prazer compartilhar ele. Bom, e hoje qual que vai ser o nosso tema, Mar? O tema dessa semana é o Lafayette Ronald Hubbard e o lado obscuro da Scientologia. Pois é, a cientologia envolve viagens espaciais, aliens, poderes paranormais, brigas na justiça e muito dinheiro. Bom, como a religião foi criada por um escritor de ficção cientista, ela acabou conquistando também muitas estrelas de Hollywood e deu origem a um império de mais de 800 milhões de dólares. Nesse episódio, nós focaremos especificamente na vida pessoal do Ron Hubbard e na ideologia dele. A gente não vai entrar tanto na questão da religião da cientologia, mas vai acabar envolvendo um pouquinho sim, porque não tem como, né? Bom, o Lafayette Ronald Hubbard, ele nasceu em 13 de março de 1911 e morreu em 24 de janeiro de 1986. Bom, mais conhecido como Ron Hubbard, ele foi escritor norte-americano e fundador da Igreja da Cientologia. Depois de estabelecer uma carreira como autor, mais famoso pelas suas obras de ficção científica e fantasia, ele desenvolveu um sistema de autoajuda chamado Dianética. Em 1985, o Hubbard ele publicou um livro chamado Dianética, em que ele projetou terapias e prometeu que transformaria as pessoas em gênios imortais. O Hubbard ele também ganhou um bom dinheiro com esse livro dele, mas ele não estava satisfeito, né? Ele queria ficar mais rico. Em um encontro, né, segundo especulações, ele soltou a seguinte frase: se você deseja se tornar um milionário, a maneira mais rápida de que isso aconteça é fundar a sua própria religião, que também não é tão diferente do que já acontece aqui há muitos anos no Brasil, né? Bom, quando o livro dele teve algum sucesso, ele estabeleceu esse ensino e seminários, que ele chamava de Dianética também, e ele estipulou ela como uma filosofia religiosa aplicada. Em 1954, ele fundou essa igreja chamada Scientologia aqui no Brasil, né? Mas, segundo os seguidores, é Scientology, por razões fiscais. E, bom, as pessoas que têm uma noção que rola aqui no Brasil e deve rolar também lá nos Estados Unidos e em outros países, é que as igrejas elas não pagam impostos, né? E ele já estava sendo perseguido porque ele não pôde estipular a filosofia dele como uma questão científica, porque não tinha base nenhuma de estudos. Então, a maneira mais fácil foi o quê? Fazer uma igreja, como bem ele falou, né? Bom, ele brevemente serviu à reserva do Corpo de Fuzileiros Navais e foi um oficial da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Ele comandou dois navios. Um era o USS YP 422 e o USS PC 815 por um curto período de tempo. Ele foi removido dos dois comandos quando os seus superiores o consideraram incapaz de comandar. Após Hubbard desenvolver essa genética, né, que é a ciência moderna da saúde mental, segundo ele, e a cientologia em 1952, ele supervisionou o crescimento da igreja, que acabou virando uma organização mundial. No final da década de 60 e no início da década de 70, ele passou a maior parte do seu tempo no mar, junto com uma frota de navios como Comodoro. Era a CEO Organization, um grupo de elite da cientologia. A sua expedição chegou ao fim quando o Reino Unido, a Grécia, a Espanha, Portugal e Venezuela fecharam seus portos para ele. Em certo ponto, o Tribunal até da Austrália revogou o status de religião.
Bom, similarmente, um tribunal da França também condenou Hubbard por fraude. A Igreja da Scientologia, ela descreve Hubbard em termos agiográficos, que ele retratou como sendo um explorador, um viajante, um físico nuclear, especialista em várias áreas, inclusive como fotografia, arte, poesia e filosofia. Os críticos caracterizam como um mentiroso, charlatão e mentalmente instável. Apesar de muitas das suas afirmações autobiográficas terem provado ser fictícias, a igreja rejeita qualquer sugestão de que os seus relatos de vida não sejam fatos históricos. Enfim, né, o pessoal acredita basicamente no que ele fala, e o que é muito interessante, porque a gente acaba, como ele já colocou, né, introduziu essa questão filosófica como uma religião por questões fiscais, e as pessoas elas não têm muito uma base, e simplesmente acredita que é uma religião, acaba, né, aceitando o que ele fala como se ele fosse um gênio. E eu já ouvi isso, por incrível que pareça, eu já ouvi isso de pessoas que o seguem aqui no Brasil, falando como se ele fosse um gênio. Mas, bom, ele era uma pessoa esperta e ele era um escritor de ficção científica. A gente não pode deixar isso de lado, né? O que me chamou mais atenção nessa parte é que ele era visto como uma pessoa que não podia comandar, né, como os superiores dele disseram, mas ele acabou sendo bom em liderar esse culto, essa seita, essa religião, tanto que existe até hoje, né? Não, e existe essa linha tênue, né? Porque lá nos Estados Unidos, como eles têm uma questão de liberdade de expressão muito forte, eles acabaram tendo poucas manobras para não aceitar como religião. Mas muitas pessoas consideram uma seita. É interessante como, assim, interessante de um jeito peculiar, eu diria, porque a gente tá vendo uma vida de um cara que criou, assim, algo tão grande que tem, até, se você parar e pensar, parece história de algum livro ou de roteiro de cinema, né? Porque É. ele E é é. justamente isso que ele fez, né? Ele acabou transformando isso realmente, toda essa fantasia, numa história que na cabeça dele várias pessoas acabaram acreditando também. Queria eu ter essa persuasão, esse, essa coisa de conseguir mexer com as pessoas para a benefício de seja qualquer Próprio, finalidade. com certeza. O que é mais E curioso é que ele é uma pessoa bem peculiar na sua vida pessoal, né? para os cientologistas, o Lafayette é o Messias, aquele cujo a palavra os levará à salvação. Mas quem realmente foi ele? O Hubbard casou-se com Margaret Louise Grubb em 13 de abril de 1933. Seu primeiro filho, Hubbard Jr., nasceu em 7 de maio de 1934. Mais tarde, ele mudou seu nome para Ronald D. Wolfe. Em 1936, nasceu o segundo filho, Catherine May, e a família mudou-se para Bremerton em dezembro de 1945. A Louise Robert Gruber declarou que Hubbard havia abandonado ela e seus filhos em 14 de abril de 1947. Ela pediu divórcio, que foi concedido em 24 de dezembro de 1947. Hubbard casou-se com Sarah Northrup. Guardem esse nome. Ela, inconsciente de seu primeiro casamento, em 10 de agosto de 1946, 8 meses antes do seu pedido de divórcio ser apresentado e 1 ano e meio antes de ser concedido. Por causa
disso, o Hubbard foi acusado de bigamia por Sarah, mas nunca chegou a julgamento. Sarah retirou esta e outras declarações, foi dissolvido e Sarah recebeu a custódia de sua filha, Alexis, a quem Hubbard havia sequestrado. Em 1952, ele teve o seu terceiro casamento com Mary Sue Webb. Em 1954, seu filho Quentin Hubbard nasceu de seu terceiro casamento, que se tornaria o sucessor de Hubbard na cientologia. Ele tirou a própria vida em 1976. E cientologistas disseram que Quentin era homossexual e que isso claramente lhe causou um grande tormento pessoal, pois a doutrina da cientologia classificava pervertidos sexuais e muitos doentes fisicamente. A polícia o descobriu inconsciente em seu carro em Las Vegas, em 28 de outubro de 1976, sem nenhum documento de identificação. O Lafayette ficou furioso com a notícia, gritando: aquele filho da P, estúpido, vejam só o que ele fez comigo. Quentin morreu 2 semanas depois, sem ter recuperado a consciência. Em fevereiro de 1979, Hubbard foi condenado à revelia na França, a 4 anos de prisão por fraude, mas nunca cumpriu a pena. Mary Sue, sua terceira esposa e líder da organização na época, foi condenada nos Estados Unidos por obstruir processos criminais, invadir prédios do governo e roubar documentos e propriedades do governo por seu envolvimento na Operação Branca de Neve. Hubbard morreu em 24 de janeiro de 1986 em seu rancho, perto de Creston, Califórnia, de um derrame. A viúva tornou-se sua sucessora na cientologia. Uma disputa de herança contra o filho do primeiro casamento foi disputada no tribunal sobre a herança considerável. Nossa, eu acho muito assim, você vê, né? O filho dele, porque existe uma questão mesmo que eles falam que eles não aceitam a homossexualidade dentro da cientologia, eles tentam mascarar isso, mas vamos ser realistas, né, gente? Não gosta. E o filho dele, aparentemente, ele era homossexual e ele até tentou entrar dentro da seita, ele tentou seguir os passos do pai, porque devia ser uma pressão do caramba, né, pra ele que ele estava sofrendo, mas eu acho que ele acabou não suportando e ele se matou. E o que dizem é porque ele era homossexual. E o Hubbard, você vê, né, uma atitude, o filho acabou de se matar e ele ficou puto, porque é como se o filho tivesse feito algo que queimasse o filme dele, sabe, pro mundo, né? E, mas foi isso mesmo, né? Se a gente parar pra ver, mas não foi o filho que queimou o filme dele, foi ele mesmo que se queimou com esse preconceito dele que ele tinha em relação ao filho. Eu acho que devia ser muito difícil. E não é o primeiro filho que ele tem problema, né? Ele teve problema com vários filhos aí, parece. De preconceito e tudo, né? Bom, a gente vai vendo o Hubbard, ele já tem essa pegada mais esquisita, né, dele, essa mente dele mais distorcida, mas ele também, antes, o que acontece? A gente tem a ideia dele a partir da cientologia, mas antes dele introduzir toda essa ideia de cientologia para o mundo e das pessoas acharem que, né, os cientólogos, no caso, né, porque não é qualquer um que acha que ele é um gênio, os cientólogos acharem que ele é um gênio, ele era um ocultista, né? Então a gente tem que ter uma ideia do interesse dele inicial no ocultismo. Bom, o filho mais velho do Hubbard, o Ronald DeWolf, que mudou o nome dele, inclusive, para não se associar ao pai dele, relata que uma história de que o Hubbard, como ele descobriu a magia, né? Ele fala que ele descobriu a magia pela primeira vez, o pai, no caso, aos 16 anos, quando ele leu o livro da lei do Aleister Crowley. Olha que interessante, né, gente? Então, o cara, ele já estava ali todo interessado nessas ideias. Bom, o autor
John Attack relata que Herbert ele ingressou na Ordem Rosa Cruz Antiga, né, que é definida como Rosa Cruz Antiga e Mística Ordem Rosa Cruzes, conhecida como a MORC. Ele entrou nessa ordem iniciática em 1940. Ele chegou a completar os primeiros graus dele e, de acordo com o ataque, a filiação de Herbert ela acabou expirando também no mesmo ano, em 40. Ou seja, você vê que ele é um cara que ele começa e não termina, né? E, bom, segundo os comentários do próprio filho, em 1981, The Wolf, ele escreveu a sua autobiografia, intitulada The Link of Me by Me. E ele nunca publicou ela, ele só escreveu ali, mas ficou na gaveta. E em meados de 80, Dulf também deu várias entrevistas e fez declarações juramentadas sobre a história do seu pai. Ele explicou que o seu pai ele estava profundamente envolvido no ocultismo e na magia negativa. Bom, a morte de Aleister Crowley em 47 foi um evento crucial para o Herbert assumir o manto da besta. Olha que interessante isso. A magia negativa e oculta é o núcleo interno da cientologia, né? Segundo The Wolf. Bom, ele fala que o pai dele, ele não adorava Satanás. Ele pensava que ele era o próprio Satanás. E 99% do que o pai dele escreveu, segundo ele mesmo, é totalmente falso. Bom, diz The Wolf em uma entrevista de TV em 83, e nesse caso, assim, tudo que ele falava era tudo muito fantasioso. Como ele tinha essa inclinação, né, à ficção, era muito fácil para ele, né? Então, ele criou um personagem ali. Naquele mesmo ano, de 83, ele disse a uma revista que o pai dele também chegou a ser um agente, né, da KGB, e ele era um viciado em drogas que afirmava ser o Satanás encarnado. E eu acho isso muito interessante, porque não que ele fosse satanista, mas ele tinha uma ideia de estudo místico muito forte, enraizado. Ele acabou aplicando isso de uma forma sutil, que as pessoas não percebessem tão escancaradamente, mas assim, era a ideologia dele. Ele acreditava plenamente nisso, nessas histórias. Ele acreditava que vinha mesmo, que vinha um anticristo. Ele era totalmente as pessoas idolatrarem os cristãos, né? Eu, para pensar assim, eu também não gosto de pessoas que ficam levantando muito, ficam com um fanatismo muito louco, porque tudo que é exagerado faz mal, seja que você considere para o bem, seja o que você considere para o mal. Mas, assim, ele era uma pessoa que ele batia de frente com essas questões, e numa época que isso tudo estava começando também. Eu gostaria de que alguns psiquiatras fizessem uma avaliação psicológica dele para ver como seria a personalidade dele se fosse sociopata, psicopata, sei lá, qualquer coisa Ah, assim. sim. Eu Pra... acredito totalmente que ele tivesse ter uma inclinação muito forte, algum tipo de psicopatia, que ele conseguia levantar, né? Tipo, entrar na mente de pessoas. A pessoa para fazer isso, um Mas poder de persuasão, né? mas é engraçado, porque se pensa, vai, ele pode ser um psicopata, mas também ele é muito mais louco, assim, delirante chega a ser pra mim, né? Mas, e a gente sabe que, por isso tudo, né, que psicopata sabe como se comportar, tem inteligência, né, mas não fica assim essa coisa praticamente loucura, né, que ele acabou criando. Sim, e eu não sei quem é mais louco, ele ou quem segue as besteiras que ele fala. Eu acho que, sei lá, é muito difícil para eu tentar entender isso, sabe? Por uma coisa tão absurda que é só hoje em dia, né?
a gente tem no Google, a gente pesquisa e a gente vê tanta coisa louca que eu fico assim, tipo, como uma pessoa consegue cair nisso, assim? Né? Pois é. E pior que é um pessoal que se considera estudado. Sabe? São pessoas mais bem providas, igual a gente fica vendo aqui no Brasil, não foge muito do que acontece aqui. Se a gente vê essas igrejas que arrecadam multidões de pessoas e que as pessoas às vezes não têm um real para comprar um pão com manteiga, mas dá dinheiro, sabe? E as pessoas dão, é uma coisa assim que você fica olhando, você fala, não é possível, como que elas conseguem ser tão manipuláveis, sabe? E acreditar que existe uma intermediação entre qualquer coisa. E o dele não é nem questão do divino, ele não tá falando de Deus. O dele é tão louco, assim, ele fala de extraterrestres, e assim, os cientologistas, eles vão, a gente nem entrou nessa questão, assim, de estudo cientológico, mas eles vão estudando níveis, e aí fala que quando você chega no, você vai pagando, só que eu não tô falando de pagar pouco, eu tô falando de muito dinheiro, e as pessoas vão pagando para se considerarem superiores às outras em um nível intelectualmente falando. E aí, quando elas chegam num nível, elas vão descobrir um segredo tal que o Herbert deixou. Gente, esse segredo vazou, a gente vai até explicar mais pra frente, mas no começo, as primeiras pessoas que descobriram isso, elas ficaram revoltadas. Elas falaram, eu gastei toda essa fortuna pra essa merda. Complicado. É, Mas tem uma explicação pra elas se envolverem tanto na mente dele, né, mano? né? Ele tinha o Herbert, eu falo umas vezes Herbert, outra Lafayette, porque É. é a mesma pessoa, mas pra Uhum. vocês entenderem, que Lafayette eu gosto porque me lembra. Você sabe True Blood, a série de vampiro? Eu tava assistindo agora Anjos da Lei e ela acabou de falar, tipo, Blood, que ela usava heroína, uma droga, uma coisa assim. Mas eu Ah, sei qual série que é. e tem um rapaz que ele é gay, ele trabalha no restaurante ali da cidade, que é o Point, seria da cidade. E ele chama Lafayette, ele é um personagem assim muito legal. E por isso que quando eu tenho a saída de falar Lafayette, é porque me remete esse personagem. Uhum. E então, o Robert ele era conhecido por os associados no final da década de 40 como um talentoso hipnotizador. Durante esse período, ele trabalhou em Hollywood posando como um Suemin, aquele que conhece o mestre dele mesmo. O termo é frequentemente atribuído a alguém que alcançou o domínio de um sistema yogi particular ou demonstração profunda de devoção a um ou mais deuses hindus. A igreja diz que a experiência de Hubbard com a hipnose o levou à descoberta dos princípios da dianética como uma técnica para resolver problemas do homem. O que é muito curioso, porque uma coisa que eu sempre imaginei desde criança é que quando eu olhava esses pastores, eu olhava, pensava assim, gente, isso é técnica de hipnose. E olha que eu nem entendia de hipnose, nem entendo até hoje, mas para mim era tão nítido, aquelas frases repetidas, era como se fosse um mantra. Você vai entrando na cabeça da pessoa, aí a pessoa ela vai se envolvendo e ela acha que ela tá entrando naquele bagulho muito louco. É técnica de hipnose e ele era um ótimo hipnotizador, né? Segundo os relatos. Então, assim, para ele foi bem propício utilizar a hipnose para envolver as pessoas no culto dele, com certeza. E essa questão da dianética, na primavera de 1949, o Robert e a sua esposa, eles se mudaram para Nova Jersey, né, New Jersey. E olha que coisa interessante, eles moraram na rua, no número, né, da casa que eles moravam, era o número 666. Foi muito, acho que foi muito propício ali, sabe? Foi muita coincidência. Bom, o Robert ele conduziu um seminário de genética em Los Angeles em 50, na década de 50, e em uma carta que foi escrita em 49 para Forrest Ackerman,
Esse Forrest James Acrame, ele foi um editor, né, de uma revista americana e também ele era escritor de ficção científica e ele era um agente literário famoso ali da época. Ele foi fundador também de uma fandom de ficção científica bem famosa e um dos principais especialistas em filmes de ficção, terror e fantasia. Então, eles já estavam ali se conectando e o Robert ele prometeu que em seu próximo trabalho ele daria ao Arquimão o poder de para mulheres sem que elas soubessem se comunicar mensagens suicidas para seus inimigos enquanto eles dormiam. E ele também falava que ele podia evoluir a melhor maneira de se proteger ou de destruir inimigos, né? No caso, tipo, para ele, os comunistas. Bom, em 1950, o Robert ele publicou um artigo intitulado A Genética e a Evolução dessa Ciência, nessa revista Aston de Science Fiction. Bom, nesse artigo, o Herbert ele discute o uso da hipnose e a escrita automática, fala automática e clarividência também. Bom, esse autor, o John Attack, ele observou que o Herbert ele parecia ter um interesse especial na deusa romana Diana. Em 1946, ele acabou usando o dinheiro de um cara chamado Jack Pearson. Esse Jack Pearson, ele era engenheiro de foguetes americanos e ele também era um químico. Ele era conhecido pelo ocultismo e ele também era telemita. O Robert ele comprou um barco, né? E ele acabou intitulando o barco dele de Diana também. Então ele já tinha uma linha ali nessa pegada mística mesmo, assim, não era escondido de ninguém. Em 52, o Robert ele nomeou a sua filha também de Diana. Mais tarde, o Robert ele nomeou o navio da organização marítima também de Diana. Então, assim, ele estava ficando bem obcecado com essa ideia. E o Ataque especula que a genética pode ser um duplo sentido, e ele observa a existência, né, da prática ocultista anterior do dianismo, né? Que é basicamente um tipo de bruxaria, mas ela era mais voltada para uma bruxaria mais feminina. E eu não entendo por que, que ele ficou tão aficionado com essa ideia, sabe? Enfim, ele era muito curioso nisso, mas ele era uma pessoa que ele sempre estava procurando, ele sempre era do contra, e era uma época que tinha muitos puritanos ainda. Então, assim, eu acho que ele queria ir na contramão de tudo, era uma forma também. Mas eu não vejo um apego, eu não vejo uma coisa. Ai, ele sempre teve esse estudo. Não, você vê que os negócios dele é uma coisa aqui, outra coisa ali. E aí, uma coisa que eu achei engraçada é que ele, por toda a vida, né, a gente pode ver desde o começo que a gente tá falando aqui, ele sempre foi ligado muito a coisa marítima, né? Uhum. Porque no mar pra ele era mais fácil, pelo que eu vi, ele não ser tão perseguido ou capturado, de certa forma, né? Então, no mar para ele tinha um barco e ele conseguiu colocar algumas pessoas ali e foi uma das primeiras formas, né, dele conseguir se estruturar, foi através desse barco dele. Tem as informações secretas que foram vazadas. Os materiais sagrados da Scientologia foram parar onde ela mais temia, a internet. No começo deste ano, ex-adeptos da seita publicaram na rede centenas de páginas de documentos e um vídeo de treinamento cientológico, estrelado pelo ator Tom Cruise, né? Eu acho que uma das coisas que ele é mais conhecido é por ser loucão, né? E ser da Uhum. Scientologia, que ele é membro desde 1986. Faz tempo, né? Sim, os cientólogos contrataram um batalhão de advogados e gastaram mais de 1,5 milhão de dólares para tentar tirar da internet as informações secretas. A princípio deu certo, o vídeo sumiu do YouTube, mas isso despertou a fúria de alguns hackers que realocaram o vídeo na rede e formaram um grupo que promete revelar os segredos da cientologia. Os Anônimos, que é aquele grupo de hackers bastante conhecido,
disse: nós queremos provar que eles não podem mandar na internet, diz um suposto integrante do grupo. Os cientólogos ameaçaram processar os hackers por intolerância religiosa. Mas, como combater pessoas que você não sabe quem são, né? A cientologia perdeu a batalha. Você vê, né? Estão cheios de processar todo mundo, né? É, também o tanto que eles faturam, eu acho que não é Ah, um furo não, no... não é nada. E o pior, os advogados devem ser sintologistas, né? Com certeza, porque quem é que ia proteger um pessoalzinho desse? Gente, tudo dele, você não pode falar. Se você falar alguma coisa, tem até o documentário, né, que tem aí no canal IENIL, que eles falam, né, e eles mostram ex-membros dessa seita, e quando eles saem, aí, por exemplo, o cara sai, tem a família dele ainda, que quer continuar. Você não pode mais ter contato com aquela pessoa que saiu. Qualquer um que fale mal. Sabe que eu vi que até cachorro. Tinha um cara que ele saiu da Sintologia e a vizinha dele era, e aí os cachorros sempre brincavam juntos, tal. Quando ele saiu, os vizinhos construíram um muro pro cachorro não ter mais acesso a outro cachorro, porque o cachorro já não era mais cientologista, sabe? Então, Coitado. assim, eles têm. Não, e assim, famílias são destruídas. É uma coisa triste, eu não entendo como as pessoas não enxergam isso. É uma lavagem cerebral, assim, fortíssima mesmo. É triste de ver, porque são pessoas que estão sofrendo, famílias sendo destruídas, como eu falei, não é brincadeira, sabe? Não é uma coisa assim, é religião. Se fosse pro bem, ia querer unir, não ia querer destruir. É uma coisa que não tem sentido nenhum pra mim. Bom, e uma coisa muito interessante que eu até comentei do Jack Pearson, né, que era o cara que ele pegou lá o dinheiro emprestado, que o cara investiu um dinheiro pro Ron Hubbard, e tem uma relação muito específica entre esses dois. O Ron Hubbard, ele mergulhou no mundo da magia negativa e oculta em 45, e foi quando ele conheceu, né, esse engenheiro de foguetes da NASA, o Jack Pearson, e a amizade entre os dois, ela iria mudar a vida deles mesmo. Bom, a dupla ela acabou conduzindo uma série de rituais de magia negativa e oculta através de sexo, e os experimentos ficaram conhecidos como Babylon Working. Bom, o objetivo com esses rituais era que o espírito da deusa Babylon encarnasse na namorada de Jack, a Sarah, que é aquela que o Mar comentou, guardem esse nome, que é a segunda esposa do Rubber. Então, ela era namorada desse Jack. Bom, mas eles não tiveram resultados muito produtivos com essa magia toda aí, né? Bom, o Robert e o Pearson, eles também anunciaram que eles criariam uma criança da Lua, e essa seria uma criança magicamente aprimorada, bom, por meio de uma operação mágica. O Crowley, ele ainda era vivo nessa época, e ele reagiu a essa notícia com raiva quando ele ficou sabendo. Ele ridicularizava muito o Jack Pearson, e o Jack Pearson, ele era um discípulo assim. Nossa, ele babava o ovo do Crowley até umas horas e o Hubbard também. Porque o Hubbard, ele era cheio de eu li o livro da lei e mudou minha vida. Ele é dessas pessoas impressionáveis. Bom, e a colocação, né, do Hubbard do Pearson, ele terminou quando o Hubbard ele roubou o iate do Pearson e fugiu com a namorada dele, a Sarah. E ele fala assim, até que ele acredita que o Hubbard acredita no caso, que o Pearson ele descobriu o roubo e ele fez uma magia que invocou demônios e ele conseguiu virar um navio, porque os dois sofreram um acidente e o navio sofreu um barco, né, que eles estavam, sofreu um naufrágio. E eu quero fazer até uma observação em relação a isso, porque essa Sarah, você vê, né, uma questão assim, a Sarah, ela era a cunhada do Jack Pearson. Na verdade, o Jack, ele era casado com outra mulher, a Sarah era a irmã mais nova dessa mulher, a mulher do Jack foi fazer uma viagem de férias, e por um acaso, quando ela voltou, o Jack tava com a Sarah, casada, tipo, morando juntinho, vivendo um romance. Uma irmã furou bem os olhos da outra, e aí tá, ele largou a mulher. E aí, depois que aconteceu, o Robert foi lá e furou o olho do Jack e roubou a Sarah. Mas Credo. aí depois, tipo, assim, meu, foi uma bagunça do caramba. Mas assim, são pessoas
que elas mereciam que tinham, né? Porque é um pior que o outro ali. E sobre o Jack Pearson, a gente vai fazer um episódio só sobre ele, porque existem vários links entre certas pessoas da história. E o Hubbard, a gente vai começar de frente para trás, porque o Hubbard, ele tem essa ligação com o Jack, tem uma ligação com o Crowley, e aí a gente vai levando assim para trás essa ideia. Mas por enquanto a gente vai parar aqui. Mas interessante, né? Você vê a briga que tem, o tipo de pessoa, né? O caráter da pessoa. Eles não estão nem aí com outro, eles estão aí com eles mesmos, né? No final das contas. Isso, repetindo, acho que vou repetir pelo menos mais umas 3 vezes até o final. É como se fosse um filme, porque eu tava pensando, né, no relacionamento que teve um com o outro, que era a irmã mais nova. Tava aparecendo o filme o Chinatown, que tem o Jack Nicholson, tem uma coisa assim parecida com isso. E pra você ver, um filme é de Hollywood, e essa história de vida que aconteceu realmente é bizarra, né? Não, e aí as pessoas colocam um cara como, ai, ele é maravilhoso. Ele é isso, não, ele é uma pessoa comum, como qualquer outro, que usou da esperteza, porque eu não diria nem inteligência, e eu não entendo como alguém consegue considerar ele tão inteligente, se até os superiores dele, que teve estudo, consideravam ele bem medíocre. Mas, assim, ele foi capaz, né, de mover um monte de gente nessa ideia louca dele. Né? As audições e a OT8. O nível 8 de Tetan em operação é o nível mais alto de audição da Scientology. É conhecida como a Verdade Revelada. Foi inicialmente lançada para selecionar cientologistas públicos de alto escalão em 1988. Em OT8, datada de 1980, Hubbard explica que o documento destinava-se à circulação somente após sua morte. Seu objetivo é explicar a história não contada do trabalho da vida de Hubbard. Hubbard explica que o leitor, sem dúvida, ouviu pedaços de dados ao longo dos anos que indicava a maior realidade incalculável da minha missão aqui na Terra. Mas a história nunca foi escrita nem falada. Sinto que é seguro divulgar a informação. Hubbard menciona o livro do Apocalipse e sua profecia de um tempo em que um arqui-inimigo, referindo como o anticristo, reinará. De acordo com Hubbard, o anticristo representa as forças de Lúcifer. Hubbard escreve: pode-se dizer que a minha missão cumpre a promessa bíblica retratada por este breve período anticristo. No documento, Hubbard também ensina que o Jesus histórico não era nem de perto a figura santa que ele foi feita para ser. Além de ser um amante dos meninos e homens, ele era dado explosões incontroláveis de temperamento e ódio. Nossa, você vê que ele tinha uma raiva, assim, totalmente. Ele é totalmente contra a religião cristã, né? E ele acreditava mesmo nessa ideia do anticristo. Ele pregava. Só que a Scientologia não fala isso publicamente. O que é a ideia? É que ele deixou esses arquivos pós-morte, e no final, quando as pessoas chegam nesse nível, né, da OT8, né, OT8 no caso, eles descobrem isso. Mas algumas pessoas ficam até putas, eles mudaram isso com o tempo, tá? E muitos cientologistas, né, eles alegam que isso é falso, mas várias pessoas, inclusive cientologistas da época, os primeiros que chegaram nesse nível, falam que não, que esse documento existiu mesmo e que era isso que estava escrito. Então, assim, eles tentaram mudar para
passar um pano, basicamente, mas as ideias dele eram essas desde o princípio, é porque eles foram mudando conforme foi passando o tempo, tudo, mas enfim, né, é questionável. Eu duvido muito que a cientologia, tipo, eles falam agora, ah, não, isso não existiu. Pode ter existido sim, viu? Eu não duvido, porque o cara era um lunático. Então, por que não, né, ele escrever isso? É totalmente plausível, estava totalmente dentro do contexto de vida dele. Ah, com E certeza, isso é verdade. eles têm uma ideia também, por exemplo, igual essa coisa que eu falei assim, do documentário, quando a gente vai vendo, eu fiquei muito comovida vendo famílias sendo destruídas, e eles falam que quando a pessoa sai, ela vira uma pessoa, eles falam pessoas suprassivos, que são pessoas que elas não são dignas, né? Enfim, e aí você não pode nem falar, tipo, você é um cientologista e eu também sou. Eu saio e a gente é irmão, você não vai mais poder falar, ter nenhum contato comigo, porque eu virei uma pessoa suprassiva. E, e as pessoas vão, sabe, elas obedecem. Isso é uma coisa louca. E eu vejo mães, pais chorando, ou filhos, né, que saíram e os pais ficaram. É triste de se ver, é muito triste mesmo. E uma E uma coisa coisa muito curiosa, né? é, e você falando sobre isso, quem sai e quem fica separado, né, completamente, seja pai com filho, mãe com qualquer ligação emocional. Eu tava pensando, nesses últimos anos aqui no Brasil tem tido muito isso em relação à política, né? Você é de esquerda ou direita, centro, não vou falar mais com você. E E as isso pessoas misturam totalmente as bolas, é uma coisa horrorosa. é triste. É. E é uma coisa assim também, eu vi assim um absurdo, né, que eles têm os mandamentos deles, né, na Scientologia. Eu consegui tirar 6 mandamentos. Eu tirei até dessa fonte do site do canal Fontes, até do site do canal EA New, e eles falam, gente, ó, escutem isso, ó. Combater a psiquiatria. Os cientologistas, eles culpam os psiquiatras por todos os males do mundo e os tratamentos que tendem a piorar as condições das pessoas. É proibido usar, né, no caso deles, calmantes e antidepressivos e medicamentos, né, que controlem as ansiedades, as depressões. Eles acreditam que isso só piora. O Tom Cruise, ele falou sobre isso abertamente no programa da Oprah, e enquanto ele pulava freneticamente no sofá dela. E é muito interessante porque o Tom Cruise, ele tem um histórico de sofrer, eu não sei se é déficit de atenção, acho que é déficit de atenção ou dislexia, é um dos dois que ele tem, e é fortíssimo, ele não consegue decorar textos. E assim, ele não toma remédio para controlar a concentração dele, que quem tem esse tipo de problema precisa tomar uma medicação específica, e ele não consegue manter. Então, os atores que trabalham com ele falam que é horrível trabalhar com ele, porque ele não decora nada, é tudo ali na hora, e demora horas para ele conseguir fazer, sabe, uma cena, é horroroso. E é engraçado que ele mesmo fala que ele foi curado disso. Mas parece que os colegas não concordam muito, né? Enfim. Bom, e ele também fala que um dos segundos mandamentos deles é se livrar dos gays, né? A Scientologia diz que é capaz de curar a homossexualidade, e se o tratamento não funcionar, é preciso livrar dos afligidos. Eu não sei o que isso quer dizer, se livrar dos afligidos, mas essa coisa da cura gay também, gente, pelo amor de Deus, já está ultrapassada há muito tempo, é uma coisa assim ridícula, e enfim, não tenho nem que questionar, eu não vou nem me desgastar a minha voz para questionar uma coisa tão ridícula dessa. E uma coisa que é engraçada também, né? Que teoricamente essa religião, esse culto, não sei como é a nomenclatura, mas que é tão futurista assim, né? Tem a ver com extraterrestre e ainda tá como se fosse há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Até hoje em Então, dia, né? As pessoas é muito difícil você ver.
eles são tão futuristas, mas não são. Exatamente, né? Cadê a liberdade daí da pessoa, né? Não tem nada. Eles também falam que mentir e manipular também é uma forma de lidar. Os inimigos da cientologia, eles devem ser combatidos com vigor, segundo eles. Para isso, vale tudo, inclusive mentir e manipular, né? A única maneira de controlar as pessoas é mentir para elas, segundo a linha de criação da doutrina do Ron Hubbard, né? O que você já fica, ok. Mentir e manipular, vale tudo, né? Vale até falar merda pra pessoa que ela vai acreditar. Então, acho que. Ai, eu não lembro. Olha, olha, cada vez que eu vou lendo, sabe aquela coisa? Quanto mais você mexe na merda, mais ela fede. É isso que é a única descrição que eu consigo dar pra ele, porque. Gente, como pode? Como pode, né? Mas É um enfim. absurdo em cima de É um absurdo. absurdo. Não, e vem mais absurdo por aí. Segura essa, ó. Manter o silêncio durante o parto. Silêncio, o silêncio é fundamental para o bebê não sofrer trauma psicológico para vir um mundo, né? Então eles acreditam que é quando a gente está com muita dor e só quem é mãe que pariu sabe e não dá, né, para aguentar a dor, porque uma dor de parto, uma contração que você sente ali é o equivalente a 8 ossos do seu corpo quebrando ao mesmo tempo. Então, assim, ai, controla isso com a boquinha fechada, tá? Que aí o seu bebê não vai nascer traumatizado, como se fosse isso que fosse traumatizar o bebê, né? Ok. Bom, mas tanto a mãe quanto os médicos, eles devem ficar de boca fechada e, bom, no sexo é preciso também manter essa mesma linha. Você não pode gemer, tá? Você não pode fazer um ruído, você não pode fazer merda nenhuma. Enfim, né? Não acreditar em Deus. A Scientologia, ela diz que qualquer outra forma de religião é fraude. E é outra coisa também que implica, porque quando uma religião fala que só a dela é a correta, como a gente escuta muito aqui, só a minha verdade é que vale, você já descarta, tá? Porque nenhuma verdade é absoluta, gente. Tudo tem um pouco de verdade, todo mundo tem o seu sentimento, e você não pode estipular isso na vida de ninguém. Aí ele fala nessa questão que você não pode acreditar em nada, que são invenções para deixar sua alma confusa. Esse monte de religião que existe, você acreditar em um monte de coisa, é tudo besteira, é tudo para te confundir. E é uma coisa que eles já usam em outra religião. Então, tipo, a gente já vê que isso acontece aqui mesmo. Bom, e evitar a sociedade também. Quanto mais evoluem na sintologia, mais os fiéis precisam se afastar do mundo exterior. Portanto, nada de TV, nada de internet, vida social, jornais, telefone, etc. Então, assim, exclui totalmente. Uma única coisa que eu me identifico nessa parte é essa de evitar a sociedade, mas com internet e o resto pra mim pode jogar fora, tá bom, só a internet. Eu adoro uma TV, eu não vivo sem TV, adoro também internet, mas assim, não tem como você viver, por mais antissocial que você seja, você vai querer ver alguma coisa, mas no caso deles, religiosamente falando, é, eu acho muito triste como uma religião também proíbe você de ter comunicação, porque é uma forma de você controlar, né? É uma forma da pessoa não ter acesso a notícias ruins deles mesmos e ele conseguir controlar totalmente o que está acontecendo na sua vida. Ah, não, tipo, a pessoa não vai ver que eles estão tendo processo, ele não vai ter acesso a nada, entendeu? É muito fácil e, bom, aí fica tudo muito manipulável, né? Né? E também tem o documentário Escravos da Cientologia, que foi lançado em 2016, tem 3 temporadas. E ex-membros da Igreja da Cientologia discutem o abuso que sofreram depois de deixarem a organização. A emissora original, a ANU, produtores executivos é a Lea Remini, Mike Rinder, ganhou prêmios, o Emmy do Prime Time, o TCA Award, melhor reality show em 2017
e foi vencedora do Emmy na categoria Melhor Série Informativa e indicada ao mesmo prêmio em 2018. Então você pode ver que isso faz esse tema, né, sobre cientologia, sobre o Lafayette, tudo mais que sobre esse assunto é bastante consumido, né, por nós, assim, e como a gente pode ver no caso desse documentário que tem 3 temporadas, foi bem abordado o assunto, né? Sim, nossa, esse documentário é maravilhoso. Eu assisti esse documentário pela TV já faz um tempo. Essa Lia e gente, essa Lia, ela é uma atriz e ela foi maravilhosa. Ela foi corajosa. Ela lutou praticamente sozinha no começo, assim, porque no começo é tudo mais difícil. E aí os ex-membros foram se juntando. E é interessante que aí mostra esse Mike. Um dos episódios que mais me comoveu foi quando eu falei de separação familiar, foi o episódio dele. Ele também ele luta de frente. Ele era um membro feroz da cientologia. Ele era um representante assim do mais alto escalão. E a família dele continua, uma parte da família dele parece que continua lá. Se não me engano, são a filha, o filho dele, eu acho que é a filha, não fala com ele depois que ele saiu, porque é como se eles tivessem muita vergonha, né, do pai, porque o pai abandonou. Mas assim, o cara, ele viu coisas assim, ele contribuiu enormemente para essa merda que saiu ir no ventilador. Ele mostrou todas as questões contábeis, ele conseguiu, outras pessoas saíram e se juntaram a ele, eles conseguiram demonstrar, sabe, provas de pessoas que tiveram que sair fugidas no porta-malas do carro, sabe, tinha uma mulher que ela ficava nessa coisa de auditoria aí, porque essa auditoria deles, a gente não entra nesse assunto, mas é basicamente um detector de mentira e você vai contando a sua vida para a pessoa e você vai contando pensando que a pessoa ela vai, tipo, te dar alguma resposta, você vai se curar daquela mágoa, daquela dor do passado. Só que não, a intenção real é ter segredos íntimos seus e quando você quer sair, a pessoa, eles falam, ó, eu tenho isso seu, tá tudo gravado. E hoje em dia, até, né, eu vou entrar nessa questão, mas a gente sabe que tem essa política do cancelamento e uma coisa que é muito boa, principalmente na questão sexual, porque muitas pessoas sofreram assédios sexuais, principalmente nessa indústria, né, dos astros, né, da TV, e eles deviam falar muita coisa íntima que eles já fizeram ou deixaram de fazer, ou coisas que eles até pensaram que se colocar isso, se expor isso tudo, já era a carreira do cara, sabe? Acabou. E isso eles usam há muito tempo, não é de agora. Eles fazem esse tipo de chantagem há muito tempo. Tem esse documentário que é muito interessante também, que é Going Clear. Ele é dirigido pelo Alex Kingsmere e é uma adaptação do livro Going Clear, Scientology Hollywood, The Prison Belief, em tradução, né, deixando as claras a Scientologia Hollywood e a prisão da crença. E a obra é contada por ex-adeptos da religião e narra a relação do líder da Scientologia, David Scavage, com Hollywood. Segundo Marty, ex-líder da polêmica seita que abandonou a igreja, foi a Scientologia a grande culpada pelo fim do casamento do Tom Cruise e da Nicole Kidman. Tudo porque a atriz estava decidida a cortar os laços com Tom com a Scientologia. As acusações, um dos entrevistados, né, no filme, vão mais longe ainda. Ele afirma que a igreja educou os filhos do casal para se voltarem contra a mãe e assim manter o Cruise, né, o Tom Cruise, com a custódia das crianças. Outro ponto alto é o testemunho do Spank Taylor, que desempenhou um papel importante no recrutamento de novos seguidores de Hollywood. A sua especialidade era levar os astros para lá. Ela, que também já abandonou a Scientologia, foi quem introduziu John Travolta à religião. Garante que a fidelidade do astro não é inteiramente voluntária. Segundo a Taylor, depois de anos do que ela chama de auditorias espirituais, né, o processo pelo qual os seguidores revelaram seus segredos e desejos mais profundos
para uma espécie de limpeza da alma, a igreja tem depoimentos muito fortes gravados e podem comprometer bastante a reputação, né, no caso do John Travolta. E o documentário foi produzido pela HBO, que contratou nada menos do que 160 advogados para fazer a blindagem do filme legalmente falando. Ou seja, os caras estavam com bala na agulha, eles estavam querendo, porque eles já sabiam que ia vir um batalhão de advogados para cima deles, porque o que eles mais têm ali é advogados, e assim, é impressionante como eles conseguem se safar de várias questões. Várias eles não se safaram, em outras partes do mundo eles não são vistos como uma religião mesmo, mas nos Estados Unidos, nossa, eles têm muitos advogados e assim, eles conseguem sair de várias situações complicadas, e assim, para lutar contra eles, tem que ter bala na agulha, igual essa Lia que eu falei, e o Mike, inclusive, eles foram muito corajosos, porque o intuito dos membros, quando alguém vai contra a cientologia, é acabar com a vida da pessoa. É, de tudo que a gente passou por aqui, né? E tem outras coisas a mais, né? A gente vê que não é fácil você ir sozinho contra todo mundo, assim, tendo em mente que eles devem ter gente para todo lado, né? Que é da do culto. Gente, eles saem do bueiro. Mostra até, tipo, o pessoal tá andando na rua, até tava mostrando no documentário ali, andando com eles. Aí, do nada, quando ela olhou, tinha gente seguindo eles, investigador, tipo, detetive particular. Aí, gente tirando foto. E eles saem do nada. É muita gente, sabe? Eles são obcecados assim mesmo, nesse nível hard. E sobre o assunto, eu tenho a recomendação do vídeo do Ler Até Amanhecer, que é da Joyce Rodrigues, a Cientologia, a religião dos famosos, que é um vídeo muito bom. Ele complementa muito mais coisas a gente deixou de fora aqui, até porque é muita coisa sobre essa religião, esse culto, e esse vídeo ajuda mais ainda a gente entender várias outras coisas. Inclusive fala sobre essa questão alienígena que é descoberto num nível que o pessoal da cientologia ficou putíssimo com a Joyce, falando, tipo, ai, você expôs coisa pro pessoal que eles não têm, tipo, a capacidade, né, de compreender. Nada, ela expôs o que é para expor mesmo, sabe? E aí o vídeo dela é maravilhoso, eu também assisti, é quase um documentário à parte, praticamente um documentário, é bem rico, e mostra mais essa questão religiosa mesmo, não tanto da vida pessoal dele, mas não tem como, né, afastar a vida pessoal do que ele conquistou, o que ele construiu, mas entra mais nessa linha religiosa que também não deixa de ser tão absurdo como a vida pessoal que ele tem. E também um vídeo que eu achei bem interessante é o da Carol Capel, né, no YouTube. Fora esses documentários, né, que a gente comentou, também é interessante porque ela também, você vê, a maioria, assim, dos YouTubers, né, que falam sobre assunto, tem canais super sérios que falaram sobre assuntos, fatos desconhecidos, ou da Carol Capel, Ler Até Amanhecer. Eles são bem educados, né, com a situação, para não desrespeitar a crença de ninguém. Porém, deixa bem claro também que, pô, o negócio é gritante, gente, sabe? O negócio é gritante. E assim, eu ainda vou fazer um ênfase aqui. Não é só gritante, a gente vê isso aqui, não só em relação a isso. A gente também tem que observar outras coisas que acontecem ao nosso redor, que são tão parecidas quanto, e que as pessoas normatizam como, ai, é uma religião, tá tudo ok. Meu, pra mim não tá tudo ok, não. A partir do momento que você faz uma lavagem cerebral, que você usa de técnicas, que você envolve a pessoa para você ganhar dinheiro em cima delas, em cima de uma fé, e você fala qualquer coisa, e as pessoas acreditam, porque às vezes a pessoa tá sofrendo, ela tá buscando alguma coisa, e ele escuta aquilo lá, é muito triste, né? Mas isso existe, não é de hoje, né? Como a gente pode ver, é um negócio que vem há muito tempo. E, bom, as pessoas fazem mega igrejas, mega religiões em cima disso, em cima da fé de uma coisa que, sinceramente,
nem existe, é da cabeça daquela pessoa muito doida e você tá seguindo uma pessoa muito doida, e só depois que você começa a analisar que você percebe. E tem muita gente que nem sabe direito sobre a vida dele e tá lá acreditando que o cara é um gênio e nem se aprofundou, nem foi atrás para se aprofundar o suficiente, só tá em cima da, ai não, ele fez esse livro de genética, faz todo sentido. Você ser uma pessoa, eles falam reativa, que é uma pessoa estressada. Você não pode ser uma pessoa estressada. Você tem que ser uma pessoa controlada. Ok, todo mundo busca o controle, todo mundo busca autoajuda, mas a partir do momento que você usa isso para manipular e usar e fazer o que você quiser, é complicado, né? E Tomar. aproveitando esse das pessoas ter agir com a energia mais do que necessária, o Will Smith também é dessa cientologia e eu fiquei sabendo isso depois do tapa que ele deu no Chris Rock no Oscar desse ano. Mas ele ainda tá. Eu vi alguma coisa que ele realmente já chegou a participar de alguns cultos, mas eu não sei se ele é um membro assim, tipo, É, tão, sabe? eu não posso falar também com toda certeza que eu li assim por cima. Mas eu li também que a mãe dele falou, a própria mãe falou que nunca viu ele daquele jeito. Aí eu fiquei pensando, será que é por causa da sintologia? Aí fica aí. Um que eu vi que também entrou, mas ele assim, ele foi e saiu rapidinho, foi o Brad Pitt. E o Brad Pitt eu achei ele bem interessante, porque ele busca sempre alguma coisa assim espiritual, ele tem essa pegada, mas parece que ele entrou, viu que era uma furada e saiu. E sabe uma coisa curiosa, eu esqueci o nome dessa atriz, mas é aquela que fez o Conto da Aia. Assistiu essa série? Não. Aí é uma série super famosa que fala sobre seita, basicamente, e é uma realidade atópica, e eles falam assim, sobre as mulheres gestarem, serem escravas para fazer gestação, enfim, tem todo um Ah, eu acho que contexto. é The Handmaid's Tale, um Isso, negócio é assim. isso, esse mesmo. Essa atriz foi ela também que parece que ela que dirigiu também a principal. Ela é sintologista, olha que loucura. Ah, ela também fez O Homem Invisível, né? Também que saiu. Então, mas eu fico pensando, nossa, como que uma mulher que fez séries tão interessantes, fez essa série tão interessante falando sobre seita, sobre uma realidade atópica, tudo, faz parte de uma seita, sabe? Que Que loucura. ironia, não? Ironia, né? Enfim, vai entender. Uma coisa interessante também, quando eu tava pesquisando, né, eu vi que, eu não sei se é verdade, né, porque tem muita fake news, mas falando que o Brad Pitt foi atrás da Lia. O Brad Pitt, não, desculpem. O Tom Cruise, ele foi atrás da Lia Remy que parece que ele tá tentando sair e não tá conseguindo. Mas eu não sei, não. Eu acho ele tão obcecado, o Tom Cruise. E olha, o Tom Cruise, ele não me desce. Ai, aquela cara de almofada entojada dele, sabe? Ele, ai, aí você acha pra mim. E as pessoas vão entrevistar, você vê o jeito dele, eu acho ele tão prepotente. Não, não desce pra mim, não, viu? Eu acho que ele vai ser aquele naipezinho de Scientologia. Uma vez eu tava assistindo um filme, era de comédia, mas eu não vou me lembrar qual filme, gente. Mas era um filme muito legal. Ai, quando eu me lembrar no próximo episódio eu falo. Mas o cara, ele brigava, né? Os atores discutiam, tipo, era como se fosse o chefe discutindo. E aí o chefe falava assim: para com isso, eu sou cientologista, eu não sinto nada, eu não tenho remorso. Aí era uma coisa bem fria, assim, tipo, ele foi treinado para ser uma pessoa fria, para não sentir esse tipo de emoção, porque eles trabalham essa questão, né, de, ai, mágoas do passado, coisas que fazem a gente ficar frágil, eles trabalham essa fragilidade, mas de uma forma totalmente distorcida. Bizarro. É bizarro. E é isso, mas tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Não, eu quero agradecer quem ouviu até agora e até a próxima. A próxima, gente. Tchau.